Olá, pessoal do sétimo ano aí. Aqui é o professor Alexander de Matemática. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez, um vídeo aprofundando um pouco mais as operações com os números inteiros. Para quem acompanhou o Centro de Mídias, eles já abordaram esse assunto, tá? Com os números inteiros, como que fazem essas contas, tá? Mas aqui a gente vai tentar ampliar um pouco mais essa discussão, tá? E trabalhar um pouco mais com eles, tá? O interessante desse assunto, gente, vocês vão utilizar eles lá até o terceiro ano do ensino médio. Eu considero eles mais importantes, gente. Tem pessoal do ensino médio que erra contas assim, tá? Então, é bom vocês aprofundarem bem esse tema, tá? Porque ele é muito importante. Então, primeiro, para a gente fazer essas continhas aí com os números inteiros, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente vai começar a compreender eles por meio da reta numérica, tá? A gente vai começar a compreender por meio da reta. Então, primeiro vamos lembrar como é que eu construo a reta dos números inteiros aí. Vamos lembrar como é que eu faço essa construção. Então, no meio, gente, no meio dela, eu tenho zero, tá? No meio. Depois do zero, eu vou seguindo a parte positiva. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A reta, gente, nesse lado positivo, ela é infinita. Tanto do lado positivo quanto do negativo, ela é uma reta infinita. Então, a gente pode continuar ela até a gente quiser. Como a gente não desenha infinita, a gente para, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou parar por aqui, tá? Poderia continuar? Poderia, mas não ia caber aqui na minha tela, né? Então, como que eu faço essas continhas? Então, porque a primeira conta aqui, 4 mais 3. Como que eu faço essa conta 4 mais 3? Vou aqui no 4, certo? E o que quer dizer somar 3 aí na nossa reta? Seria andar 3 casas para a direita. Então, meu 4 está aqui, certo? Daí vamos somar 3. Somar 3 é andar 3 casas. Parece muito daquele joguinho de tabuleiro, gente, quando a gente faz a continha com eles, né? Então, como é que eu faço? 1, 2, 3. Então, aqui ele parou na onde? No 7, gente. Ele parou no 7. No 7 positivo, certo? Então, aqui, 4 mais 3 dá 7. A gente nem precisava da reta fazer essa conta, que é uma conta que a gente faz normalmente. Se eu fosse fazer 3 menos 4, como é que eu faço? 3 menos 4. 1, 2. É ao contrário do outro. Como positivo eu vou 3 casas para a direita, o negativo eu vou a quantidade de casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, contando o zero junto. E aqui, 4. Então, ele parou na onde? No menos 1. Então, aqui, 3 menos 4 vai dar menos 1. E agora, como que eu vou continuar? 4 menos 3. Como é que eu faço essa continha? Vou lá, tô no 4, certo? E vou 3 casas para a esquerda. Então, tenho 1, 2, 3. Onde que eu parei? Eu parei no 1, certo? Parei exatamente no 1. Então, 4 menos 3 aqui dá 1. Não precisaria, novamente, não precisaria da reta, mas só para a gente compreender como é que funciona as continhas utilizando essa reta. Vamos tentar entender de um modo mais dinâmico? Tem um software que chama GeoGebra, gente. Um software matemático, tá? Que chama GeoGebra. Se tivesse presencial, iríamos utilizá-lo para fazer umas continhas com números inteiros. E vamos ver como é que fica de um modo mais dinâmico essa reta. Então, vamos entender essa continha aqui. 3, ó. Vamos fazer 1 menos 4. Ó. Então, aqui, ó. Esse pontinho vermelho aqui, ó, é 1, certo? Então, aqui, a setinha vermelha, ela para no 1, do 0 até 1. E eu vou quantas casas para a esquerda? Vou 4. Então, aqui na setinha, ela já mostra quantas casas eu vou. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Onde eu parei? Ó, ele já mostra o resultado da conta. Então,
1 mais menos 4 dá 3, menos 3. E aqui eles já colocam uma escrita até simplificada, ó. Porque quando aqui ele mostra em parênteses, mostrando sinais, mas se eu tirar o parênteses, ó como fica, ó, 1 menos 4, tá? Eu poderia tirar o parênteses dessa conta também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, de tirar ou não o parênteses, né? Então, aqui 1 mais 4. Se eu fosse ter, por exemplo, ó, 5 mais 1. 5 mais 1, aqui dá 6. E esse 5 menos 3, ó. Viu que ele vai, a quantidade de casas para a esquerda, onde ele parou? 5 menos 5. Viu que ele vai, ó, tá no 5 aqui, vai 5 casas para a esquerda. Certo? Então, isso aqui já dá um resultado até importante pra gente, porque, ó, 5 mais menos 5 dá 0. 5 menos 5 dá 0. Lembra lá aquilo que eu falei para vocês? O oposto de 5 é menos 5, certo? Então, o número mais seu oposto vai dar 0 sempre, tá? Então, isso a gente tinha conversado um pouco antes, né? O número mais o seu oposto vai dar 0. E se tem mais contas, aqui essa parte está meio limitada, porque então são infinitos os números inteiros, certo? Agora, uma outra continha que é interessante. Menos 5, menos 2. Percebe o que acontece com essa conta? Ó, menos 2, menos 5. Tô lá no menos 2, vou 5 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde ele para? No menos 7, ó. Então, aqui eu só vou casas para a esquerda. Então, eu somar um número negativo mais um número negativo vai dar outro negativo. Então, isso já é algo que a gente tem que perceber, ó. Aqui, ó. Menos 2 mais menos 5. Menos 7, tá? Então, isso aqui é importante. Vocês podem utilizar, quando eu for passar a atividade para vocês, eu vou passar esse link aqui para vocês. Funciona tanto no celular quanto no computador, tá? Então, vocês podem explorar essa reta numérica aqui dessa forma, tá? Então, é bem interessante. Então, voltando aqui para a nossa discussão inicial lá, dos inteiros, né? Então, vamos lá que já está acabando aqui. Então, vamos primeiro algumas convenções. Convenções é o quê? Algo que a gente vai combinar, tá? Então, quando eu coloco o sinal de mais ou não coloco o sinal de mais na frente do número, o número continua positivo, tá? Então, isso aqui não importa, tá? Então, quando eu tiver mais 1 ou 1, mais 2 ou 2, mais 3 ou 3, é a mesma coisa, tá? Em relação aos parênteses, certo? Então, 3 menos 4, ó, como é que eu tiro do parênteses? Tiro é a mesma coisa, tá? Aqui é a mesma conta. Daí, eu posso fazer essa conta de duas formas. Tanto utilizando a minha reta, tá? Ou eu posso pensar de um modo, porque números inteiros, gente, essas continhas com os inteiros tinha muito a ver também com dívida, tá? Aquela questão de dívida, essas coisas, tá? Era muito relacionado a isso, tá? Relação de dinheiro. Então, outro modo que eu posso pensar de fazer essas continhas é pensar em dinheiro. Então, vamos supor uma situação. Estou devendo, vamos pensar que lá na época que a gente tinha presencial, a gente pode falar assim, na época do presencial, a gente tinha, vocês estavam devendo R$4 lá para a tiazinha da cantina, o tio, né, era o tio da cantina, né, o Cleiton, né, o tio da cantina. Então, vocês estavam devendo R$4 para eles. Mas só que vocês não têm R$4 para pagar para eles. Daí você vai lá e dá 3 para eles só. Você continua devendo? Você estava devendo 4. Então, você estava devendo 4 e eu pago 3. Quanto que eu fico devendo ou não devendo? Continuo devendo 1, certo? Se eu for pensar no dinheiro. Daí, então, essa conta eu posso pensar dessa forma. Então, o número negativo é quanto que eu estou devendo lá na cantina. E o positivo é o dinheiro que eu estou pagando. Posso pensar assim também, tá? Essa questão. Agora, para números positivos, voltando lá à nossa convenção, para números positivos, mesma coisa para tirar do parênteses, passa a conta normal. Para esses números aqui, como posso pensar? Tenho R$6, estou devendo 5 pro tio da cantina, quanto que fico devendo? Não fico devendo, né, gente? Sobra R$1 para mim, né? Não fico devendo. Aqui, tirando do parênteses, ó, com 3 números, eu faço exatamente na ordem que ele está, tá, gente? Então, eu faço exatamente na ordem que ele está. Então, vamos lá.
tirando do parênteses. Então, quando tem essas continhas do parênteses, gente, eu tiro do parênteses antes de fazer. Então, tirei, ó. Tirei o negativo, tirei o negativo. E sobrou isso aqui. Daí, como é que eu faço? Faço na ordem, com 3 números. Então, estou devendo 5 lá pro tio da cantina. Certo? Estou devendo 5. Daí eu vou lá, arrumo outra dívida no tio da cantina, compro mais um lanche de 6 reais de lanche de bala. Então, eu continuo devendo, gente? Continuo. Daí, quanto que eu fico devendo aqui? Menos 11, tá? Então, quando tá esse negativo, eu meio que soma as dívidas. Mas, eu poderia fazer lá na minha reta. Eu tenho lá, vamos supor que o menos 5 tá aqui, certo? E eu vou somando 6 lá pro lado esquerdo, certo? Então, menos 5, menos 6, menos 7. Então, se eu for desenhar a reta, vou 6 casas para a esquerda. Poderia fazer dessa forma. Então, pensar em números inteiros, gente, tem essas duas formas de fazer conta, tá? Posso fazer conta utilizando a reta assim, ou posso fazer conta pensando no dinheiro, tá? Então, tanto com dinheiro quanto com essa dá certo. Então, vocês fazem com a que vocês preferirem, tá? O tipo de conta que vocês preferirem. Então, se eu tenho menos 11 aqui, então é o que deu a conta. Posso fazer pela reta quanto pelo positivo aí. Menos 11 mais 3, certo? Menos 11 mais 3 vai dar quanto? Então, aqui, estou devendo 11 lá pro tio da cantina, certo? Devo 11. Daí, eu vou lá e pago 3 reais para ele, certo? Quanto que sobra para mim aqui? Eu vou continuar devendo para ele? Vou, porque eu não paguei toda a minha dívida. Então, vou continuar devendo menos 8, tá? Então, basicamente, gente, é assim que eu faço a minha continha com números inteiros, tá? Então, eu faço a minha continha com números inteiros dessa forma. Posso utilizar lá tanto a reta, aí somando os positivos para a direita, ou somando os negativos para a esquerda, indo a quantidade de casas para a esquerda, ou a quantidade de casas para a direita, né? Dependendo. Ou posso pensar essa questão do dinheiro, da dívida. Então, tem essas duas formas de eu fazer a minha continha com números inteiros, tá? Então, tem essas duas formas, tá? Então, o vídeo de hoje, na verdade, eu vou dividir em duas partes, tá? Então, vai ter essa parte que a gente está trabalhando com, entendendo um pouco as operações com os inteiros, e a outra a gente vai trabalhar um pouco com as expressões numéricas com números inteiros, tá? Então, é isso e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.